A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira, às 20 horas, o programa do seu casamento, da sua família, Bem Casados, programa aqui da IPPTV, com o apoio do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados aqui, como eu já falei, faz parte aqui da IPPTV, a sua TV missionária. E nós somos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Aí, se você chegou agora, está visitando a gente, primeira vez aqui no canal, clica no sininho aí, se inscreve, curte, comenta e compartilha, porque quando você engaja, você ajuda a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje, normalmente, a gente começa o programa mandando um abraço para o nosso pastor, né? O pastor Reverendo Anival e Tárcia. A gente sempre faz isso todo o programa. Mas, curiosamente, o programa hoje é sobre eles, é com eles. Então já começa a compartilhar aí para sua família, no grupo de WhatsApp da igreja, etc. Porque daqui a pouco tem conversa boa demais com o testemunho desse casal que está com a gente. Conseguimos, gente. O Reverendo Anival já veio e fez o Bem Casados Biblicamente. Mas agora a gente vai ouvir essa história especial do testemunho do nosso pastor e da sua esposa e a sua família. Mas como a gente sempre gosta de falar, né, Michele? Como é que a gente fala? A gente gosta de primeiro ouvir a voz do Criador do casamento. É verdade, o Criador do casamento é essencial, por isso, essencial no seu casamento, a vida devocional para o casal. E eu queria pedir ajuda a Michele para a gente ler aí Mateus 6:33. A gente sempre conecta o devocional com a história do casal. A gente sempre procura fazer uma conexão. E Mateus 6:33 nos inspira para esse momento. Por favor, Michele. Vamos lá, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Exatamente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas porque isso está diretamente conectado com a vida do casal que a gente vai entrevistar hoje, nosso pastor e a sua esposa Tárcia. Por quê? Porque o tema de hoje, inclusive, é casados para amar e chamados para servir, porque eles entenderam que o casamento era uma missão de Deus também, para o reino do Senhor se expandir. E a gente pensa o seguinte, em primeiro lugar, a gente percebe que no testemunho do casal de hoje, mostra que o chamado de Deus não é apenas individual. É claro que você tem uma vocação, é claro que Deus te dá um dom, mas quando você se casa, o chamado é da família. A família se torna uma família missionária. E desde o namoro, o ministério já fazia parte da caminhada desse casal e, ao mesmo tempo, o casamento foi colocado a serviço do Senhor, e assim devemos fazer. Em segundo lugar, o que a gente percebe nesse texto é que a fidelidade de Deus é que sustenta na hora das provações, porque se a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, a gente está buscando a vontade do Senhor. E certamente a fidelidade de Deus nos sustenta, mesmo em momentos de escassez, como a gente certamente vai aprender hoje aqui no programa, mudanças, desafios no ministério, ainda assim é Deus que nos sustenta. Em terceiro e último lugar, o legado, né, aponta para o reino. Família formada, filhos criados, igrejas plantadas, missões sustentadas. Os frutos permanecem, mas tem muita coisa boa para acontecer ainda, como a gente vai ver na continuidade, por exemplo, dos netos. Por isso que o legado aponta para o reino. E o maior legado não são as conquistas humanas, mas as vidas transformadas pela graça de Deus, deixando aí uma caminhada de Cristo na família e na igreja. É sobre isso que a gente vai falar. Chamados para servir. Casados para mais, chamados Casados para mais, chamados para servir. Testemunho do nosso casal. É isso aí. Vamos assistir agora rapidamente o testemunho do casal, rapidinho. A história de Arival e Tárcia é marcada por amor, fé e dedicação. Tudo começou em novembro de 1985, quando decidiram trilhar juntos o caminho do namoro. Aquele sim inicial foi o primeiro passo de uma jornada que atravessaria décadas. Em 1987, Arival foi ordenado ao ministério pastoral. Era o início de uma missão que se entrelaçava com a vida do casal, trazendo não apenas responsabilidades,
mas também a certeza de que caminhariam lado a lado, unidos pelo chamado de Deus. No mesmo ano, em setembro, disseram o sim diante de Deus. O casamento selou o compromisso de amor, fidelidade e entrega. Juntos, viveram as experiências no ministério em Jequié, na Bahia, e dali em diante, seguiram escrevendo capítulos ainda mais fortes da história. A família ganhou novos contornos com as chegadas dos filhos. Primeiro veio Mateus, em 1989. Pouco depois, em 91, nasceu Túlio. O ministério também cresceu. A família ficou 7 anos servindo ao Senhor em Olinda, em Pernambuco. E a partir de 1996, fixaram raízes em São Paulo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde seguem até hoje, construindo uma caminhada de fé e deixando marcas profundas em tantas famílias e gerações. São quase 4 décadas de história, onde amor e serviço caminham juntos. A vida do pastor Arival e Tárcia é a prova de que quando Deus está no centro, o casamento floresce, a família é fortalecida e o ministério se torna fonte de bênçãos. Mais do que datas, são memórias vivas. O primeiro olhar, o início do namoro, o casamento, o nascimento dos filhos, as igrejas servidas e os amigos conquistados. Cada detalhe faz parte de uma linda narrativa. O relacionamento do pastor Arival e da Tárcia é um testemunho. O amor verdadeiro não se mede pelo tempo que se passa, mas pela vida que se constrói juntos. Então, chegamos a esse momento especial, né, Michele? Finalmente, chegamos, pastor Arival e Tárcia. Obrigada por virem e agora a gente quer saber tudo de vocês. Sejam muito bem-vindos, pastor Arival, reverendo Arival e Tárcia. Obrigado por terem vindo ao programa aqui. Prazer é nosso pelo convite. E é uma honra estar aqui. Eu sei que esse programa tem abençoado a vida de muitos casais da igreja e faz parte do Ministério de Casais, né? Então, o trabalho de vocês aí tem sido reconhecido, valorizado. Amém. Pela influência que vocês têm feito aí na vida das pessoas. Amém. Para a glória de Deus, né, Michele? Muito legal isso. Agora, do começo, né? Como tudo começou. E a gente queria ouvir bastante você, Tárcia, por favor. A versão feminina é sempre a mais fidedigna, né? Porque a gente sempre fala aqui que esse programa é de histórias reais e pessoas reais. Vocês são pessoas reais, né? Apesar de ser o pastor Arival, a Tárcia, mas são pessoas reais. Gente de carne e osso, né? Dificuldade, tem tudo, né, pastor? Que já passaram muita dificuldade. Não, a vida é como ela é, né? Exatamente. Diz aí, Tárcia. Como é que foi conhecer o pastor Arival? O Arival. Arival foi fazer seminário em Recife, porque Arival é da Bahia, não é de Vitória da Conquista. E ele foi fazer o seminário presbiteriano do Norte, que é lá em Recife. Uhum. E na minha igreja, sempre o pastor tinha por hábito acolher os seminaristas. Sempre tinha seminarista trabalhando na igreja. Então, todo ano, né, chegava o seminarista novo, e às vezes passava anos. Acho que Arival demorou uns 3 ou 4 anos, né? E qual era a igreja? 3 anos. Qual era a igreja? Igreja de Tegipió, em Recife. Olha que legal. E meu pai, minha mãe, sempre também tinham por hábito acolher os seminaristas em casa, né? Então, era comum, dia de domingo eles iam, almoçavam em casa. Então, por muitos e muitos anos isso acontecia. Eu não tinha nenhum interesse de casar com o pastor, muito pelo contrário. Quando eu via, né, os pastores indo lá, os seminaristas, então eu não tinha nenhuma vontade, assim, de casar com o pastor. Mas era hábito da nossa família fazer esse acolhimento. Uhum. E Arival foi para lá, para o seminário, no ano de 80... 1982 a 85. 82 a 85. Olha aí. Ele foi fazer seminário e nos conhecemos na igreja. Então, eu era presidente de mocidade, ele trabalhava com mocidade, meu irmão também, Marco Túlio, foi presidente da mocidade, os dois eram muito amigos. Somos, né? Até hoje. São muito amigos até Presbítero Marco Túlio. Que é o reitor do Mackenzie. Reitor do Mackenzie, Universidade Mackenzie, olha aí. Então, eles eram muito unidos, faziam muito trabalho juntos. E nessa época eu era noiva. Eu já estava no namoro de uns 7 anos, mais ou menos, e estava prestes a casar. Eu não tinha data, mas já estava noiva para casar. E foi nesse período que eu conheci Arival na igreja, a gente sempre juntos, tudo. E quando eu acabei o noivado, um dia,
Eu estava na faculdade de Direito, que eu estudava Direito na época. Arival chegou lá e falou que tinha ido lá com o objetivo de conversar, porque o noivo estava sofrendo muito, e se tinha possibilidade de eu voltar, de reatar o noivado. Então ele ia fazer esse meio de campanha, né? Ia fazer, E aí eu falei, não, eu sou muito decidida. Então eu falei, não tem volta, já está decidido. Não, peraí, então você tinha terminado e o pastor Arival foi para tentar juntar vocês novamente. Isso, E aí foi na faculdade de Direito que ele conversou, falou, não tem jeito. Foi nesse mesmo dia que você voltou lá para falar com ele? Eu voltei, falei com ele também estava... Aí passou uns dias, eu falei com ele, já que não tem, se eu me interessar por ela, para querer namorar e casar, você acha que... Tô liberado? Tô liberado. Eu falei, não, Arival, tudo bem. Aí não tem problema, porque até hoje nós somos amigos, ele casou muito bem, hoje tem 2 filhas, tem netos, é uma pessoa do bem, sabe? Coisa boa. Então, aí logo ele voltou lá na faculdade e falou, olha, falei com o seu ex-noivo, ele falou que tá liberado para eu casar com você, eu queria pedir para namorar com você. Bem desse jeito? Bem assim. E aí ele falou, não, mas eu tô atrás de uma pessoa, eu tô me terminando o seminário, porque ele já estava no fim. Isso era novembro, dia... 26 de novembro. 26 de novembro, ele sabe mais data do que eu. Olha aí. Que a gente começou a namorar. Era 26 de novembro, ele já ia embora, ia ter a formatura, ele ia voltar para Bahia, para exercer o ministério lá. E aí ele falou, olha, eu não quero entrar no ministério solteiro, você tem um perfil de esposa de pastor, pela sua casa, seu pai, sua mãe, seu pai é presbítero, acho que dá certo e eu queria casar com você. Reverendo Arival sempre muito decidido. E foi assim. E visionário, né? E visionário. Então a gente começou a primeira conversa ali, ele foi embora para Bahia, em janeiro ele voltou para conversar com meu pai, para pedir namoro, etc, né? E casamos pouco tempo depois, não muito, um ano. Em 9 meses, você tinha terminado a faculdade, fui trabalhar, fiquei solteiro, aí eu fazia uma viagem de 40 em 40 dias para visitá-la lá em Recife. Olha só. E a gente... Você correspondia por cartas, né? Por cartas ainda, né, Tem Reverendo? muitas cartas em muitas casa. cartas, ela tem um documentário lá que depois que eu morrer, acho que vai ser publicado essas cartas. Um livro, né? As cartas de Arival. Cartas de amor, viu? Cartas de amor. Chegou um tempo que eu falei, cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Pronto. Olha. Aí eu falei, vamos casar. Ela se formou em agosto, aí nós nos casamos em 19 de setembro, né? Meu pai falou, ela não casa sem terminar a faculdade. Graças Pronto. a Deus, né? No dia 19 de agosto eu me formei, dia 19 de setembro a gente casou. E Mas, um mês. Certinho, né? Foi um negócio de Deus, porque eu disse para ela, né? A família dela é uma família abastada, o pai dela um industrial, economista, a família toda rica, e eu não tinha nada. Né? Quando ela casou-se comigo, ela foi morar numa casa de aluguel lá em Jequié, né? Jequié na Bahia. Da Bahia. Era uma congregação presbiterial, eu não fui ordenado, me colocaram lá e tal, e eu fiquei trabalhando lá 1 ano e 9 meses, depois eu me casei e ela passou 3 meses lá comigo, né, casado. Sim. Mas era um contrato de risco, né? Eu não tinha nada. A primeira vez que a gente foi, eu sempre conto essa história, né? Sim. Ela muito, assim, espontânea e tal, e a gente foi fazer a primeira feira do supermercado depois de casado. Ela começou a encher o carrinho de coisas, assim... Coisas que leite condensado, creme de leite. Eu tirando o negócio do arroz, feijão, né? Ficou arroz, feijão, acho que macarrão. Pensando no básico. Cuscuz, né? No básico do básico. Mas teve uma história aí da mudança também, né? Como é que vocês foram se mudar, né? É o seguinte, quando eu estava lá em Jequié, depois de 2 anos, né? Eu estava praticamente 3 meses casado com ela, e eu recebi 2 convites. Um era para a cidade de Juiz de Fora. Sim. E a outra para Olinda. O meu professor, reverendo Valmir Soares, de saudosa memória, que eu sempre tive um respeito, um carinho, uma admiração muito grande para ele. Ele achou que eu poderia sucedê-lo lá em Olinda, né? Ok. E aí a gente orou, né? Como ela era de lá, né? A gente achou que seria um direcionamento de Deus. Eu fui. Aí fui para a Igreja Presbiteriana de Olinda, fiquei 1 ano, acho que em 1988, 89, não me lembro mais agora. Aí eu fui eleito pastor efetivo,
Fiquei lá até 1995, quando eu fui eleito aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Certo. Nesse período vieram os filhos. Os filhos. Mas antes ele pulou aí uma série de assuntos, né? Nós fomos para Jequié, e aí o que o pastor pergunta, né? Do caminhão. Sim. A gente não tinha recurso financeiro, zero. Foi porque a gente passou lá e eu não tinha, eu mal conhecia Arival, né? Porque a pessoa que namora à distância não tem, né? Sim. E eu fui para lá sem dinheiro nenhum. Eu lembro que eu tinha vergonha andava sem dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para nada. E aí eu falava, como é que eu vou pedir, né, dinheiro para um homem estranho, né? Porque mas a gente não tinha mesmo, né? Então a gente ia para a igreja a pé, porque não tinha carro. Não tinha carro, não, nem se falar, carro era fora de cogitação. A gente ia a pé, porque a gente não conseguia pegar o dinheiro do ônibus, a gente não tinha, né? Então a gente ia caminhando, e ele dava risada porque eu ia de salto. Minha mãe preparou um enxoval, né, pra mim. Naquele tempo tinha isso, preparar enxoval, comprou roupa, sapato, já pra me abastecer. E aí ele ficava sorrindo que eu ia pelo meio dos paralelepípedos, com aquele salto quebrando tudo. E aí foi uma vida bem, bem dura, mas a gente era muito feliz, né? Era início de casamento, a gente tava se conhecendo, então foram meses assim, apesar de difíceis, foram muito bons. E eu lembro que uma vez ele falou assim, se a gente precisa visitar uma pessoa. Jequié é muito quente, 40 graus à sombra, né, Arival, às vezes. E aí ele, vamos pelo rio, porque é mais perto. Isso era na caminhada, sempre, né? Dia de domingo à tarde, e um calor naquele local. Aí ele falou, vamos por dentro do rio. Aí, né, pelo rio. Eu pensei que era para subir uma pontezinha, alguma coisa, não era dentro do rio. Dentro do rio mesmo. Aí como é que vai, Arival? Não, arregaça aí a calça, e dobra tudo e vamos atravessar. E foram, assim, experiências que eu nunca tinha vivido, né, porque realmente eu vinha da família que possuía recursos, eu nunca tinha andado de ônibus, assim, para mim era coisa rara. A gente ia fazer feira, eu lembro que a gente ia, não sabia nem segurar direito no ônibus, né, com aquelas sacolas para fazer feira na rua. Aí quando chegou passamos lá quase 4 meses de Jequié, e aí foi quando ele teve esses convites, né, para Olinda. Para Olinda, ou para Juiz de Fora. O Juiz de Fora. Ele não falou essa parte, mas ele fez um sorteio, né, Arival? Ele colocou assim. Fez sorte diante do Senhor. Por Itumbi, diante do Senhor. Ele colocou 9 papeizinhos, ele colocava Juiz de Fora e Olinda. Quando ele balançava, saiu Olinda. Ele falou, não é possível, vai de novo. Aí de novo saiu Olinda. Ele falou, então vamos para Olinda. Muito que bom. era junto de Recife, né? E aí a gente arrumou, providenciou a mudança, tudo. Eu falei, e depois que veio o caminhão, a gente colocou, eu falei, Arival, e agora, como é que a gente vai, né? Para Olinda. Para Olinda. Aí ele, na bulé do caminhão, você, Aproveita a mudança. Tinha 3 homens e eu ia lá no meio daquela... E aí nós passamos aí um dia inteiro, né, pra gente chegar lá, nessa bulé do caminhão. Os pequenos começos, né, pastor? São muito importantes, né? O que o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, não existe atalho na vida, né? Certo. A gente começa de baixo e vai construindo. Eu acho que a minha história é a história de muita gente, a sua e de muitas outras pessoas aí, que hoje conseguiram galgar alguma coisa, mas todo mundo começou lá com dificuldade. Com dificuldade, né? Construindo o lar, né? Aí uma coisa que eu disse pra Tássia, né? Quando eu pedi ela, assim, namoro e casamento, eu já pedi o casamento, teve namoro, assim. Foi um sábado à noite, né? Dia 26 de novembro. Aí eu falei com ela, Tássia, você quer casar comigo? Ela ficou assustada, né? Eu falei, olha, eu não tenho nada para lhe oferecer, né? Eu não tenho futuro, eu sou um pastor, né? Eu vou para o interior da Bahia, você tem tudo aqui, mas se a gente se amar, né, se Deus abençoar, porque antes, né, no meu último ano de seminário, lá, quem conhece o seminário presbiteriano, tinha uns pilares lá, né, sim, eu abraçava aqueles pilares e disse, me dê uma esposa, né, eu sempre orava a Deus, eu não quero, eu tive umas namoradas lá que não deram certo, e quem se apresentava para casar comigo, nem o diabo queria, entendeu? Então eu sempre dependia de Deus. Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma esposa, né? E eu hoje tenho consciência, são 38 anos de casamento. Sim.
Tássia é um presente de Deus para minha vida, né? Benção. Então é graça mesmo. Eu acho que tem um pessoal aí que é muito espiritual, coloca aí um monte de coisa, mas casamento é graça. É graça do começo ao fim. Sim. É graça para começar e graça para terminar, entendeu? É graça para criar os filhos, né? Sim. A gente tinha um projeto de ter vários filhos, né? E a Tássia teve uns 3 abortos naturais nesse processo. E graças a Deus nós temos aí Túlio e Mateus, que são meninos muito abençoados, felizes, né? Graças a Deus. Então, a gente olha para trás assim e vê que Deus sempre esteve conosco. Nunca Tássia, desamparou. o ministério pastoral, ele é muito intenso e muito exigente. Como é que foi conciliar essa vida ministerial e, ao mesmo tempo, o chamado para cuidar da família? Porque aí vieram os meninos pequenos, né? E aí tendo que cuidar, ser pai, ser mãe e cuidar do ministério. Como é que foi isso para vocês dois? Pode começar por Tássia. A gente teve sempre muito claro que o ministério, Arivaldo foi chamado para o ministério. Sim. Ele foi chamado, ele que fez o seminário, Sim. ele que foi, né, vocacionado para o ministério. Então a gente sempre teve isso muito claro e Arivaldo nunca me cobrou determinadas participações ou presenças. Claro. Porque sempre teve muito claro que eu sou a esposa dele e claro, né, que sempre a gente falava isso, inclusive para os filhos, que a gente tem um dom, todo mundo tem um dom, que a gente deve servir na igreja com o dom que a gente tem. Não porque eu sou uma esposa de pastor, meu filho é filho de pastor. Então nós sempre tivemos isso muito claro na nossa mente, né, e sempre, né, também a vida de Arivaldo sempre foi assim, não é que agora ele está nessa igreja grande e ele trabalha assim. Arivaldo sempre trabalhou e sempre dedicou a vida dele para a igreja. 24 horas. Sempre foi assim desde que a gente casou. Era em Jequié, depois em Olinda. Olinda não tinha condição, né, de fazer a obra. Ele colocava num Fusca que a gente tinha, ele colocava material de construção, carregava aqueles tijolos, carregava tudo. Então ele vivia de manhã, tarde e noite cuidando da igreja. Então, isso ele fala sempre, né, que eu sempre dei um suporte em casa, e eu acho que meu ministério foi esse. Cuidar dele, cuidar dos dele, meninos. Uma estrutura em casa, eu sempre fui, graças a Deus, uma pessoa muito organizada, então sempre tive uma boa estrutura, eu cuidava dos filhos, e para deixar, sei lá, talvez seja a palavra, ele mais livre, e desobrigado. Para cuidar do rebanho de Deus, né? Responsabilidade. O pastor tá emocionado aqui, a gente já tá quase chorando junto aqui também. Eu acho que eu fiz errado, dei muita moleza para ele, né? Mas foi assim. Diga aí, pastor. Não, eu acho que Tássia foi um presente de Deus para minha vida. Claro. Né? Esse primeiro lugar. Ela é uma mulher muito inteligente, que eu acho que se eu casasse com uma mulher burra, eu separaria. Então ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher, eu casei com ela por química, eu tenho atração física por ela, amo. Nós estamos já com 60 anos aqui, mas a gente mantém a chama do carinho acesa, a gente nunca... Né? Ela é uma menina muito organizada, né? E ela é fora de série. Então, se eu tive sucesso no ministério, ou ter um ministério abençoado, eu reputo a participação dela aí em 90%. E a graça de Deus, né? Ela sempre foi uma mãe exemplar, né? Ela criou os meninos para que eu pudesse, né, me dedicar ao ministério e tudo. Ela nunca interferiu no nosso ministério. Eu estou aqui em Pinheiros, vocês são jovens aqui, né? São novos, mas você não vê Tássia envolvida em fofoca, em fuxico, Ela sabe o papel dela, o lugar dela, né? E sempre foi assim uma pessoa que me apoiou em tudo. Muito bom. E uma coisa que eu sempre disse e digo para os pastores, né? Eu acho que as esposas de pastores precisam se realizar como pessoa. Sim. E Tássia, ela é uma advogada competente, né? Ela abriu mão, ela se formou na Universidade Federal de Pernambuco, que é mais ou menos igual a São Francisco aqui. Sim. Ela teve um convite do Pinto Ferreira,
o pai e o filho para trabalhar na universidade, eles abriram um escritório junto, mas ela abriu mão disso para poder criar os filhos. Olha aí. Né? Quando os meninos nasceram, ela optou pela maternidade até os 5, 6 anos. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, aí ela voltou à atividade dela. Em 2000 ela passou no concurso. Hoje ela é a diretora de uma escola técnica reconhecida pela competência. Ela é diretora lá, é uma mulher inteligente, é uma administradora fora do comum. Ou seja, pastor, Deus lhe deu uma mulher virtuosa, né? Sim. Obrigada aí. Quem achará? Eu achei, entendeu? Então, Deus me deu tudo isso. E quem é aqui de Pinheiros, né? Eu acho que o pessoal vota mais nela do que em mim. Entendeu? Porque ela é uma pessoa que sabe o lugar dela, ela faz um trabalho, quando a gente chegou aqui, muito mais agressivo, mas aí ela foi cedendo espaço para outras pessoas, né? E vocês conhecem, vocês estão aqui há pouco tempo. Sim. Ela tem um dom da docência, foi professora há muito tempo, foi diretora do departamento infantil. Olha que bênção. Fez cantatas e mais cantatas aí. E hoje ela está nessa área da música, né? Ajudando aí a Beth, a Luzane e tudo. E a gente... Eu acho que ela é uma pessoa diferenciada, certo? Eu acho que tem algumas coisas, né, para manter o casamento, né? A primeira coisa, eu acho que o marido tem que admirar a esposa. Olha aí. Certo? E eu a admiro muito. E a respeito, né? Eu tenho essas coisas aí que eu sou meio... Tenho os meus transtornos mentais, mas Tárcia para mim sempre foi em primeiro lugar. Ela é sua âncora, né, pastor? Ela é sua âncora também. E ela, veja bem, o que eu puder fazer para ela ser feliz, para os meus filhos também, né? Eu priorizo muito meus filhos, né? Eu acho que eles, apesar de ter essa determinação, essa intencionalidade vocacional, eu nunca deixei de amparar meus filhos, né? Assim, eles são prioridade, eles podem até dar testemunho aí de alguma coisa, tanto Túlio quanto o Mateus e minha nora, né? Então, eu sou uma pessoa realizada. Muito bom. Né? A gente fica feliz a respeito dessa questão dos filhos, e eu queria falar mais um pouquinho disso, mas a gente precisa chamar o break aqui da IPP-TV, que tem um recado especial para o seu coração. Não sai daí, a gente volta já, IPP-TV, a sua TV missionária. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 9 9667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle-semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Bem-vindo à Previx, uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados. Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção.
Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. Estamos de volta e vamos continuar aqui para a gente conhecer mais essa história aqui. Tássia, eu gostei muito quando você falou de que o pastor é que tem a vocação. Exato. Né? Você é a esposa dele e a gente tem que servir mesmo, né, na igreja, independente se a gente é esposa de pastor ou de presbítero. Sim. Eu, como Michele, tenho que servir, você, como Tássia, tem que servir. E aí vem os filhos. E existe muita coisa do filho de pastor. E às vezes eles até perdem um pouco a identidade, né? Porque fica essa expectativa, né? Fica aquela coisa será do... que filho de pastor vai ser pastor, né? Aquela Cobrança, né? Isso, Cobrando, exatamente. cobrança. Quando eu digo perder a identidade é isso, porque às vezes não é o Túlio e o Mateus, são os filhos do pastor. Como é que vocês conduziram eles, né, ao serviço do Senhor desde criança, né? E hoje eles servem o Senhor também na igreja. A gente vê Mateus, por exemplo, tocando belamente o piano e Túlio totalmente diferente, diácono na igreja, né? Foi muito legal isso. Como é que foi isso? Veja bem, eu acho que Deus é responsável por tudo, né? Os filhos são nossos por mordomia, né? A gente cria para Deus. E eles são completamente diferentes, né? Então, eu acho que eu dei o exemplo, tá? Você deu o exemplo, a gente sempre foi rigoroso em tudo, né? Em horário, em disciplina. Principalmente ela, né? Fala que sou faraó do Egito, tudo me chamar. Intencionalidade, tudo. E eu nunca cobrei deles nenhum tipo de espiritualidade além do normal. Eu sempre tratei meus filhos como, né? E quando eu cheguei aqui, eles eram pequenos, cresceram envolvidos na igreja, eles não tinham participando de tudo, né? Eles foram acolhidos aí pelos líderes e sempre diferentes, né? Mateus mais naquela vocação dele musical, Mais extrovertido. Túlio mais introvertido, mas também muito responsável e aí ele se destacou, se foi eleito diácono da igreja. Ele era um cara que fazia parte, as escalas dele sempre rígidas, porque ele é um cara de horário, né? E Mateus é aquele cara mais extrovertido, né? Um é engenheiro, outro é arquiteto, né? Então, Olha só. Então, eles... E aí, a gente, né? Eu me lembro uma vez, né? Quando eles eram adolescentes, jovens, adolescentes, eu falei, aqui em casa tem horário para chegar, né? É meia-noite. Então, vocês podem rodar por aí, não sei o quê, mas precisa ter horário, né? E Túlio sempre foi mais... Túlio dorme 8 horas. Até hoje, lá nos Estados Unidos, 8 horas ele tem um sistema que desliga a luz, né? Mas Mateus sempre folgado, né? E um dia ele me testou, né? Aí eu tranquei a porta, depois de meia-noite, ele dormiu no carro, né? Olha. Aí... Eu fiquei uma fera. Ela ficou chateada, porque a mãe sempre... Mas eu acho que tudo isso contribuiu, porque hoje ele é um profissional, um professor reconhecido aí na Universidade de Mackenzie, né, admirado. Ele é um escritor, um professor. Então, quer dizer, eu vejo a graça de Deus na vida dos meus filhos, né? Tem uns percalços, né, como Mateus passou, mas está recomeçando, reconstruindo sua vida. Graças a Deus. E Túlio teve um reconhecimento da empresa americana, que o demitiu aqui, o contratou lá, ele está indo muito bem lá e tudo. Túlio hoje mora nos Estados Unidos. E todos servindo ao Senhor, né? Com leveza, sem a cobrança por serem filhos de pastor, né? Eu nunca cobrei isso deles, né? Nunca cobrei que eles fossem pastores, né? E uma coisa que eu tenho aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Eu, graças a Deus, gerei muitos filhos da fé. Sim. Eu tenho muita gente que estava para baixo. A gente, acho que a Igreja de Pinheiros tem isso, né? A gente acolhe
encoraja, diz, vá, filho, vai embora. E reconstrói a vida, é verdade. Você chegou aqui meio perdidão, vocês dois aí. Foi verdade. Aí, o que eu faço com vocês? Não, vamos pra cá, Vinícius. Foi verdade, verdade. Há 5 anos atrás. É verdade. Chegamos aqui e fomos mais do que acolhidos, fomos amados pela igreja e por vocês. E, pastor, nesse sentido aí, filhos tão diferentes, mas ao mesmo tempo amáveis e amando ao Senhor. E agora a família cresceu, né? Porque Túlio está lá e vieram os netos. Né? Como é que é isso para você, Tárcia? Apesar da distância, né? Não dá nem para explicar, é um amor tão grande, né, Arivaldo? Muda a vida da gente, né? O que é ser avós? Por favor, expliquem pra gente aí. Não dá para mensurar em palavras, né? Não dá. Mas é uma época muito boa, porque os filhos saem de casa, é aquela época que a gente fala, tá um ninho vazio. E aí eles saem, a gente sente, né, volta a ser só os dois, aí de repente chega a notícia de um neto, e uma casa se enche novamente, né? Parece que você está tomando seu filho no braço de novo. Quando você pega um neto, a sensação é de seu filho pequenininho lá no seu braço. Você está recomeçando. Olha só. Então Alguém já disse que os netos são a sobremesa da vida, né? Olha só. É o pudim que você vai comer lá no final, depois do almoço, né? No final. E a gente fala que é gostoso porque não tem aquela responsabilidade, né, que os pais têm, como a gente tinha, né, a rigidez, que eu sempre fui muito rígida com os filhos, não tem mais aquela rigidez. Os meninos falam que não me conhecem como vó, eles ficam até hoje, né, fazendo uma gozação lá, que essa não é mamãe, mas é o jeito que eu trato, né, os netos. Mas é porque muda, né, a questão, é mais afetividade, mais o amor, né, o carinho que a gente... É só isso, né, a responsabilidade fica para os pais. Então é muito bom, é uma experiência assim. A gente sabe também, né, que os netos, enquanto eles são pequenos, eles estão na nossa agenda, né? Sim. Mas depois de alguns anos eles vão ter as agendas deles. Né? E a gente vai viver a mesma experiência dos filhos, né? Mas aquilo que o amor é eterno enquanto dura, né? Como diz lá o Vinícius de Moraes, né? É verdade. Quer dizer, são fases muito interessantes da vida que você vive. Mas eu quero dar um testemunho aqui, né? Assim, para os casais, né? Eu acho que o segredo de uma vida abençoada é você viver a fé dentro de casa. É você ser crente dentro de casa. Porque as pessoas estão querendo hoje algumas receitas. Uma fórmula, Uma fórmula. Não tem, né? E outra coisa, eu vou dizer aqui, ó, 90% do casamento é a esposa. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Verdade. Né? Quantas vezes eu já cheguei desesperado lá em casa, aí ela chega assim, calma, tá? Ela sempre foi aquele ponto de equilíbrio, né? E a mulher tem um negócio também de um senso, um sétimo sentido, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. E o pastor é uma profissão perigosa, né? E ela sempre... E ela tem uma boca de praga, porque quando ela fala... acontece. Mas é assim lá em casa também. Depois é boca de sabedoria, não é boca de praga. A gente vê de fora, né? A gente está vendo de fora. Ela tem uma mulher, ela tem uma visão relacional, que às vezes ele não tem, porque, por exemplo, eu acordo domingo de manhã, né? Eu acordo pensando no sermão, eu acordo pensando nas pessoas que vão estar lá. Sim. Eu acordo pensando se os diáconos estão de plantão, se o som vai funcionar. Quer dizer, minha cabeça... Como é que estão os pastores, os presbíteros e tal, e a ceia do Senhor, e vai... Quer dizer, a gente não tem aquela visão da estrutura, do todo. Mas elas têm, né? Ela tem, né? E graças a Deus também Deus coloca pessoas na igreja, né? Eu vejo ali na nossa igreja a Eliandra, o Luiz Fernando, alguns presbíteros que eles têm essa visão, que para mim, eu não estou nem pensando, entendeu? Eu estou lá, eu tô viajando na maionese, porque a minha visão é ganhar almas, é cuidar das pessoas, entendeu? E aí vem esse lado
realístico, né, da coisa. E Tárcia, ela é uma pessoa muito equilibrada, assim, muito... Ela puxou muito o pai dela. Eu falo que ela é o Misael de saia, né? Porque meu sogro era um homem muito sábio, muito assim... E, ao mesmo tempo que era sábio, ele era um homem de misericórdia. Olha só. Ele tinha compaixão pelas pessoas. Uhum. Eu poderia... tem muita gente que... Ele mesmo me ajudou, né? Quando eu comecei. Sim. O primeiro carro que nós compramos, um Fusquinha branco, foi ele que me ajudou a comprar. Olha que bênção. Né? Ele sempre apostou em mim, confiou em mim, né? E depois de velho... Um filho mesmo. Olha que coisa boa. Né? Meu pai nem se fala. Meu pai era o meu melhor amigo, né? E eu digo sempre assim, quem tem bons pais, bons sogros, assim, boa mulher, eu acho que tem uma base que é sólida demais. E que deixa um legado para as próximas gerações, não é isso, pastor? Aí quando perguntou dos nossos filhos, né, do trabalho deles na igreja, eu me lembrei logo dos nossos pais. E não é só nossa influência, né, mas eles tiveram uma influência muito grande, né, dos avós, que eram comprometidos, né, envolvidos dentro da igreja, sempre trabalharam dentro da igreja. E eu falo que essas coisas, né, elas vão passando de geração em geração. E é assim que nós queremos, né, com os nossos netos. Sim. Apesar da gente pensar, vai crescer, nem vai lembrar da gente, a gente tem um legado para deixar. Sim. Né, como os nossos pais deixaram aí também para os nossos filhos hoje, que eu vejo que meu pai era muita coisa deles do avô e da avó. Né, do exemplo deles, tudo é influência muito positiva. É muito importante esse envolvimento dos avós com os netos. Sim. Olha aí que coisa boa. Né? Meu sogro foi 40 anos organista da igreja. Né? Aí você vê Mateus é pianista da igreja, entendeu? Só que Marco Túlio, meu cunhado, também sempre foi um diácono, um presbítero. Meu pai foi um presbítero. E Túlio minha mãe é professora de escola dominical a vida toda. Isso ativou neles também. Isso é um conjunto, né, de influências. Que vai passando, porque, por exemplo, Túlio, ele, como diácono, Mateus, não só pianista na igreja, mas professor de escola dominical. É a vocação dele, né? Ele gosta né? disso. Essa estrutura familiar. Essa estrutura familiar influencia muito. Mas, falando de uma igreja que hoje está desse tamanho que está, vai inaugurar aí a nova tenda, o espaço de adoração e tudo mais... o pessoal que vê hoje, assim, não vê o que aconteceu no passado, né? Como que vocês chegaram até aqui e a igreja cresceu. Eu queria que vocês destacassem, assim, qual foi a situação que mais marcou vocês na igreja. Pode ser situação diferente da Tárcia e do pastor Arival. O que mais emocionou e tocou a vida de vocês nessa trajetória em Pinheiros? Rapaz, quando eu cheguei aqui, né, eu vim para cá, a gente não conhecia a igreja. Eu fui eleito aí porque houve uma desistência dos concorrentes e eu concorri comigo mesmo e ganhei de mim mesmo, né? E eu me lembro quando nós chegamos aqui, né, Tássia? A gente foi pegar a chave da casa pastoral. Isso que eu ia falar. Na casa da Dona Maria, do Carmo e o pastor Quirino. Olha só. Aí a Dona Maria me entregou a chave e disse, olha, é bom o senhor dar um jeito nessa igreja, porque essa igreja aqui está complicada, né? Ela falou uma coisa assim. E eu vi o desafio que a gente tinha de revitalização, né? A igreja, quando eu cheguei aqui, a igreja completou 90 anos. Quando você chegou, a igreja completou 90. 1996. 96, olha só. Nós vamos fazer 2026, vai fazer 120 agora. 120 anos. Mas a gente sempre trabalhou dentro dessa visão de ser uma grande igreja missionária. Mas a gente nunca... você sabe disso, você está aqui com a gente. Sim. A gente nunca projeta resultados, porque os resultados são de Deus. Entendeu? Nós passamos pela pandemia, né? Verdade. Você viu tudo aí. Sim. A pandemia foi que fez a igreja crescer. Então, não tem uma explicação. Se eu acho, né? Se eu for fazer agora qualquer avaliação achando que fomos nós que fizemos alguma coisa, não foi Deus. Foi sempre o Senhor. Nós estamos no dia a dia, aí você vê, né? A gente começou, na pandemia surgiu a IPPTV, surgiu a editora. Verdade.
surgiu tudo e a gente não... E a graça, né, pastor? a gente não tem... E num período difícil que o mundo vivia, que era a pandemia, Sim. Deus foi abençoando pela sua graça e misericórdia, Ele foi abençoando. Veio a TV, que a gente está aqui hoje, né? Mudamos para esse local que Maravilhoso, é maravilhoso, tudo maravilhoso. né? E é próprio, graças a Deus. É. E Tárcia, e o que te marcou? Foi isso também, esse momento lá atrás? Ele está falando da igreja, eu vou falar um pouco da família. Isso. Quando a gente sai de uma cidade, né, para outra, filhos pequenos, é uma insegurança muito grande. Sim. Você vir para um local que São Paulo, né? São Paulo. E além de tudo, eu falo de novo, sem dinheiro, porque a gente continuava sem dinheiro. E eu lembro que a gente chegou a gente parou na casa, a gente veio de carro, veio de Recife, paramos em Vitória da Conquista, na casa do meu sogro, da minha sogra. Eles ajudaram lá para colocar gasolina para a gente continuar a viagem. Olha só. Então a gente já veio sem dinheiro mesmo, né? Então a gente chegou numa dureza. Então a gente não tinha plano de saúde, a gente não tinha conta em banco, não tinha como abrir, né? A conta no banco era difícil. Uhum. Tudo era muito complicado e sem nenhum dinheiro. Aí a gente chegou na casa e a forma que nós fomos acolhidos pela igreja de Pinheiros, uma igreja tão amorosa, tão boa, que é uma coisa impressionante, como a gente nunca tinha vivenciado anteriormente. Então a gente teve uma experiência muito boa com o conselho também. O conselho foi muito bom, muito generoso. E eu lembro que a gente chegou, a casa deu alguma coisa errada, a gente ficou na casa de uma pessoa amiga, acho que quase um período de um mês. Mas a mudança não chegou. A mudança não chegou. Olha só. Deu tudo meio errado e a gente ficou sem local para ficar, com pouca roupa, né? E os meninos já iam para o Mackenzie e a gente conversou em casa, como é que os meninos vão para o Mackenzie? Tudo bem que era gratuito, mas você tem que pagar a matrícula. Taxa disso, taxa daquilo. O uniforme, roupa, material, todo aquele uniforme, que o Mackenzie era muita coisa, a gente não tinha nada, nem R$1. E o conselho quando chegou no domingo, a Arivaldo disse, eu comecei a trabalhar. Primeiro dia que eu fui, o conselho já me pagou, adiantou um salário, que vai ser um 13º do futuro, que depois vai abater. Então deu aquele salário, a gente saiu naquela alegria. Outra coisa é que quando você chega, as compras que você vai fazer para casa, é tudo. Não é que você vai complementar uma feira, um supermercado, é tudo. Né? Do balde a comida. É verdade. E a gente não tinha nada. E a gente chegou e a gente fez uma festa, né? Eu me lembro aqui que eu quero fazer uma gratidão à família Sanaiotti, né? Olha aí. E ao Milton, né? Sim, Milton também. Eu ia falar dele. Milton era... Milton. O Vagninho, ele era o tesoureiro da igreja. E o pai dele era membro do conselho também, seu Wagner, Dona Amália. A gente passou os primeiros natais com eles, né? Dona Amália. Nos acolheram o Vagninho, um coração de ouro. Muito bom. Ele, a Cris, né? E o Milton e a Adelina, né? Sim. O Milton era aquele coração. Ele disse, pastor, se eu precisar aqui, né? Mas você sabe, a gente chegou e começou a trabalhar, implantou a filosofia de missões, de crescimento. Sim. Mas eles foram muito bons para Foram muito bons. Muitas famílias, muitas. Muitas. Não vou falar aqui do Odaí, da IA, da Junta Diaconal. É muita gente, né, pastor? Da Miltz com Paulo, Damiane, seu Zilar com Dona Lourdes. É gente que abraçou a gente assim com um carinho muito grande. Muito entendeu? bom. Eu vou pedir para você ficar aí mais um pouquinho, porque vai ter mais coisa boa para a gente conversar. Mas a gente chama mais um break, volta já, IPPTV, a sua TV missionária. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care.
voltamos e muita gente boa, né, pastor, passou pela vida de vocês aqui e foram Muita muitas gratidão. histórias, né? Foram Temos. muitas histórias. Temos muitas histórias de gente que abençoou, gente que vai fazer falta, gente que a gente viu construir a nossa vida aqui em Pinheiros, né, pastor? Gente que eu tenho certeza que está no céu Sim. e que eu vou me encontrar um dia e nós vamos nos abraçar e nós vamos nos alegrar, né? A igreja de Pinheiros tem essa marca, né? Uhum. É uma igreja amorosa, É. acolhedora, né? O conselho hoje tem um... O conselho hoje, você participa lá, Sim. tem um carinho, uma consideração muito grande comigo, né? Com minha família. E eu também respeito cada... Você sabe, eu não faço campanha nem para tirar, nem para colocar para vir, né? É verdade. Teve eleição aí, Deus conduz a vida da igreja, que eu acho que quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. E a gente se respeita e se ama mutuamente, né? E eu acho que esse tem sido o diferencial da igreja de Pinheiros. Que é uma igreja que ama e que perdoa, né, pastor? E que tem o norte do perdão, assim. E que tem o foco naquilo que é a missão. A missão, a igreja Nós missionária. não temos plano B. Nós não temos plano E é B. interessante que o conselho representa bem a igreja, né? Porque nós já passamos de situações muito difíceis com o conselho de igreja. E essa amorosidade da igreja, esse carinho, sempre se refletiu, né? O conselho da igreja com a gente, né, Erival? Então, sempre fomos muito bem respeitados como família de pastor, né? Respeitados, amados, cuidados por eles, de toda essa trajetória. Né? São 30 anos aí que a gente só tem gratidão E ao você, conselho da igreja. são 30 anos de ministério, né, pastor? Sim. E aqui em Pinheiros também. Não, são 30 anos aqui. 30 anos aqui. Pinheiros, é. E de ministério são quantos, pastor? 39. São 38 ou 39. Também. Porque foi casou e já... Eu comecei o ministério com 22 anos. Exato, exato. Mas o que eu acho que é o segredo aqui da nossa igreja é que a gente tem definido qual é a missão da igreja, né? Você tem participado, né? Você tem o seu ministério na Sociedade Bíblica, que é um braço também que a gente respeita. É um braço missionário. E a gente ama a Sociedade Bíblica do Brasil. Você sabe que a gente tem a maior consideração com você, com os diretores, com o trabalho que é feito, tudo. Porque nós não somos concorrentes, nós somos parceiros na missão. da missão, né? Mas o fato da igreja de Pinheiros ser uma igreja generosa, né? E ser uma igreja que gasta menos consigo mesmo para abençoar os outros, isso faz uma diferença muito grande, né? Sim, a matemática de Deus, né? Deixa que Deus resolve. Então, O dinheiro é dele, ele que resolve como distribuir. E trazendo para o casamento, né, pastor, para cada casal, o que a gente vê é que uma igreja missionária é mais que se importa com os casamentos, com as famílias. Porque quantas famílias foram restauradas aqui? Não é verdade? Mas a gente tem aquelas 3 visões, né? A visão para cima, a adoração, a visão para dentro, que é o cuidado, e a visão para fora, que é a evangelização. Nós temos um centro de cuidado pastoral. A gente nunca abriu mão de cuidar das pessoas. Sim, A gente não cuida daquelas que não querem ser cuidadas. sim. Mas todo mundo que precisa, nós temos uma junta diaconal eficiente, nós temos o Ministério de Casais, nós temos a SAF, que é uma benção, a OPH, a Pinheiros Mocidade, Infância, Pinheiros né? Infância. Então, a igreja funciona por ela mesma, né? O sacerdócio universal está aí, em plena atividade, né? E eu, como pastor, o meu papel é não atrapalhar. Certo? Às vezes o pessoal se exaspera um pouco porque sai fora do controle, mas está no controle de Deus, né? A gente às vezes quer controlar tudo, mas não é assim que funciona. Então a gente vê aí que Deus, ele tem tido um cuidado muito especial com a gente. Graças a Deus, graças a Deus. E esse Ministério de Casais é uma bênção, né? Nós estamos fazendo 3 encontros por ano, né? A gente vai ter nos próximos 2 dias aí, agora. 2 seguidos. 2 seguidos. E vai ser uma bênção. E eu queria voltar de novo para a família. Vamos. E quase 40 anos de casados, né? Sim. Quais, assim, os principais... 38 anos, né? 38 anos de casados. Quais os principais, assim, princípios bíblicos, né? Que vocês podem dizer que nortearam, balizaram a vida de vocês. É claro que a gente sabe que tem a graça, é o que vocês mais testemunham, né? É sobre a graça de Deus. Mas, assim, os princípios bíblicos mesmos, assim, que você
vocês podem dizer que nortearam vocês nesse período? Eu posso falar? Claro. Claro. Eu acho que a gente se respeita mutuamente, né? Tássia, para mim, tá em primeiro lugar, assim, em tudo, né? E tudo que eu faço é pensando nela e pensando nos filhos. Eu não tenho... Claro, quando não é aqui, é a igreja, né? Depois da igreja. É porque às vezes o pessoal fala que, né, que o pastor é casado com a igreja e tem um amante que é a esposa. Não é isso. Esse negócio de igreja, né? E tá tudo misturado, Sim. porque a família faz parte da igreja, né? A família é a minha igreja, né? Então, eu acho que essa preocupação, se precisar, a gente tá aí para... E eu vejo também, né, que um dos segredos do nosso casamento é que os papéis estão bem definidos aqui, né? Aquele negócio de Efésios lá, né? Tássia, ela esperneia, mas ela é submissa, não, né? Ela nunca usurpou, né? A gente sempre toma as decisões em comum acordo. Ela tem aquele espaço que eu acho que todo cônjuge deve ter, né? Ela como mulher, o dinheiro dela, as coisas dela, eu acho que ela tem uma vida, quer dizer, independente, mas ao mesmo tempo dependente. Mas ela tem o espaço dela. Que é um cuidado pessoal especial. Dela, é dela. Ela quer sair com as amigas, sai, ela faz os planos. A gente sempre teve esse respeito mútuo, como ela também me respeita quando eu saio com os amigos, né, e tudo. Mas nunca nada que prejudique o nosso relacionamento, né? Porque eu acho que um relacionamento que sufoca a outra pessoa, né? De controle, né? De controle, isso não existe, né? Então, ela é a mulher livre, assim, sabe? Assim, no bom sentido da palavra. E você, Tássia? E a gente não tem conta conjunta. A conta dela, a conta minha é para todos, e a dela é só para ela. Muito bom. E aí, Tássia? No relacionamento, né, para a gente conviver e para a gente manter esse relacionamento, né, com os princípios da palavra de Deus, eu acho que o que a gente mais usa no casamento, eu falo para todo mundo, é a questão do amor, sempre, né, é o que mantém um casamento, é a questão do amor, do perdão, e a paciência, né, são três coisas aí que eu ressalto, né, amor, perdão, paciência comigo é coisa fácil, né? São elementares, assim, para a gente viver, para a gente se relacionar. Sem isso, porque os problemas são muitos, né? A gente fala, temos problemas com todo outro casal, né? De relacionamento, às vezes de temperamento. A gente eu mais dou dificuldade, eu sou mais complicado para ela do que ela para mim. Mas... E aí, né, a gente tem que estar sempre perdoando, sempre se amando, começando de novo. É assim, né, que a gente vai seguindo nesses 38. É uma escolha, anos, né? É uma escolha que se Todo faz. dia é um dia de recomeçar. É isso. Muito bom. Então, Michele, eu acho que a gente pode passar para os nossos quadros aí, né? Eles já deram bastante dica, mas vamos pro nosso primeiro quadro, dica de casal. Dica de casal. Reverendo Arival e Tássia, dica de casal, aí vocês podem se dirigir ao público agora, mas eu queria fazer um pedido especial. Reverendo Arival vai falar para os homens, dar uma dica para os homens, e Tássia dá uma dica para as mulheres. Pode ser assim? Pode ser. Então tá bom. Então vocês com o público agora aqui na câmera 3. A dica para o casal aí, eu vou falar para os homens aí, concorde com tudo que ela disser e faça tudo do seu jeito. Está errado. Vamos apagar. Você complicou os homens aí. Para as mulheres, tem a sua independência, né? É sempre importante você ser reconhecida como pessoa, ter sua liberdade, sua vida, desenvolver sua vida pessoal, sua vida profissional, se valorizar como mulher. Isso é muito importante para esse relacionamento conjugal. Muito bom. Isso aí, muito bom. E aí, E Michele? o nosso próximo quadro, eu ainda digo sim.
Agora eu quero ver. Pastor Arival já se declarou aqui já se várias declarou, vezes, mas já agora chorou. já chorou, agora ele vai olhar pra ela e ela pra ele. Por que a Tárcia ainda diz sim pro Arival, né? E por que o Arival ainda diz sim pra Tárcia? Muito bom. Faz de Agora, conta que a gente não tá são aqui, vocês tá? dois, a É gente não momento tá aqui. romântico, pastor. Vai ter coraçãozinho na tela e tudo, ó. Olha lá. A gente Aí, não é bom pra isso pronto. não, hein? Eu nunca fiz isso, eu nunca fui romântico, tá vendo? Eu pensei até fazer um curso de romantismo, mas eu não sei, eu sou muito objetivo, né? Ele às vezes Mas- fica em casa dizendo que vai fazer curso de lavar louça, né? Fazer curso de romantismo, sempre com as ideias de curso, né? Não, eu digo sim, sempre para ela, né? Porque ela é uma pessoa que tem uma formatação bíblica de mulher crente na cabeça. Ela nunca negociou os princípios dela como profissional, como mãe, como esposa. Então, eu sempre vou dizer sim para ela. Pronto. Eu digo sim porque a minha prioridade sempre foi a nossa vida, sempre foi o nosso casamento, sempre foi os nossos filhos, sempre foi fazer da nossa casa um porto seguro para mim, para você, Sim. e para os nossos filhos, para as nossas noras, netos. E aí eu digo sim para que esse relacionamento possa continuar durante toda a nossa vida. Amém. Amém. E veio Pode, mais 38 aí, né? É. Meu Deus. Ó, pode dar beijinho, pode dar tá? beijinho. Pronto. É. Pronto. Aí. Isso aí. Coisa boa. A gente incentiva aqui o romantismo no ar. E por É isso, isso aí. faça isso em casa também, bem casados. Olha, gente, aquele momento a gente diz assim, terminou o programa. Terminamos, né? mas considerações finais, assim. Tárcia, Pastor Arival, o que vocês querem deixar aí, de repente, na... Vou deixar para Arival fazer a consideração final. Eu acho que a vida conjugal é uma bênção de Deus, né? Casamento é uma ideia de Deus para a gente ser feliz, apesar dos nossos defeitos, dos nossos percalços. Assim como a graça de Deus opera na relação de Cristo com a igreja, também nos nossos casamentos, né? Então, siga em frente. Não desista, não. Ame a sua esposa, ame seus filhos, ame a sua casa. Porque quem dá amor é porque tem amor para dar, né? Muito Como é que bom. diz, né? Então, vamos firme aí nessa pegada. Coisa É isso aí. boa, é isso. Muito bom. Pessoal que está de casa, não deixe de ficar ligado na programação aí da IPPTV, a sua TV missionária. A gente agradece muito a presença do reverendo Arival e Tárcia aqui. Obrigado. Obrigada. Foi uma Prazer muito bênção. grande. Foi uma bênção mesmo. E a gente pede para encerrar assim, pastor, o sacerdote do lar, orando por nós e por aqueles que estão em casa. Por favor, ora por nós, por favor. Senhor Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá, pela salvação e também pela vida familiar. Que a tua bênção esteja sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a vida de cada família que está nos assistindo agora. E que nós possamos ter a alegria de dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe muito a vida de todos vocês e até o próximo. Bem casado. Bem casados. Tchau, tchau, pessoal.